Esse medo de não atingir metas, de não ser produtivo. Muitas pessoas têm esse medo e nem sabem que tem. Então, o primeiro ponto para poder falar como enfrentar o medo de não conseguir atingir metas é entender se você realmente tem ou não tem esse medo. Vamos parar para analisar o que é o medo. Primeiro, o medo é uma reação, certo? Nós temos o universo, ele é feito de ação e reação, plantio, colheita. O medo é uma reação. A ciência, ela mostra, nós temos o sistema límbico que tem a reação de luta ou fuga. E o medo, ele é uma reação a um estímulo. Ah, eu tenho medo de altura. Por que eu tenho medo de altura? Na verdade, não é da altura, é da consequência que eu posso me machucar, eu posso morrer. Tenho medo do escuro. Por que eu tenho medo do escuro? Não é do escuro que você tem medo. Você tem medo porque você não consegue enxergar. Inclusive, nós temos muito medo do desconhecido, daquilo que nós nunca vimos ainda. Você fala, caramba, é difícil lá. Você nem sabe, você nunca viu. Nós temos medo. Quantos medos? Ah, eu vou abrir uma empresa, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo. São inúmeros medos. E um ponto crucial com relação a medo ele é absolutamente natural. Então entenda, sim, nós temos medo, nós temos muitos medos, certo? Temos muitos medos. E uma das formas de você administrar, não permitir que esse medo te domine, porque ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir. Você vai viver com medo, porque a coragem, ela não é ausência de medo, é você fazer apesar do medo. Caramba, eu saltei de paraquedas. Nossa, que corajoso. Você não tem medo? Claro que eu tenho medo. É óbvio que eu tenho medo. Só que eu fiz mesmo assim. Ah, eu tenho medo de falhar. Só que mesmo assim, eu abri uma empresa. Ah, mas você não tem medo de não conseguir? Claro que eu tenho. Só que eu faço apesar do medo. E é sobre isso. Quando nós falamos sobre gerenciar o nosso medo, é você entender, sim, eu tenho medo. Assume. Assume lá. Sim, eu tenho medo. Eu tenho medo de fracassar no meu relacionamento, eu tenho medo de não conseguir, não ser suficiente, eu tenho medo. Está tudo bem, é natural ter medo. O que não é natural é você parar e não realizar tudo aquilo que você tanto deseja por causa do medo, ou seja, permitir que o medo nos domine. Quando nós falamos sobre metas e objetivos, muitas pessoas que nós conversamos têm medo de não conseguir realizar as suas metas e objetivos. Talvez elas não saibam. E muitas delas, quando nós pesquisamos, elas não sabem que tem medo, mas quando você começa a ir a fundo no psicológico, você percebe, caramba, eu tenho medo de estabelecer metas e eu não consegui realizar. Eu tenho medo de falar para todo mundo e eu não consegui, todo mundo tira sarro de mim. São tantos os medos que você precisa ter claro. Sim, eu tenho esse medo, vamos enfrentar, certo? Esse medo de não atingir metas e objetivos é comum, tá? No ambiente, não só no ambiente corporativo. Nós aqui falamos sobre o âmbito pessoal, certo? Portanto, se você realmente quer, esse ano, ser produtivo, realizar seus sonhos, você fala assim, nossa, uma vez por todas, eu vou conseguir emagrecer, juntar aquele dinheiro, me livrar das dívidas, fazer aquela viagem que eu quero, eu não sei o que tanto você deseja, mas esteja certo, esteja certa. Uma das coisas que está te fazendo não realizar é o medo. E eu falo por mim. Certo? Não é só teoria, é prática. Dá medo, dá frio na barriga. Você fala assim, caramba, será que eu vou conseguir? É muito para mim. É muita areia pro meu caminhãozinho eu enfrentar esse empreendedorismo. É muita areia pro meu caminhãozinho. Será? Quando nós falamos de medo, automaticamente para você gerenciar
para você administrar aquele medo, porque ele sempre vai existir, você precisa olhar para você. Você precisa se fortalecer internamente. E quando eu falo fortalecer, eu falo sobre autoconfiança e autoestima. É natural nós termos medo, é natural você falar assim, eu não vou conseguir, afinal, você nunca fez. Por isso que é natural. Caramba, eu nunca consegui gerenciar 10 pessoas, eu não consegui, como é que eu vou comandar 10 pessoas? Eu nunca comandei. É natural ter medo. É natural, nossa, será que eu vou dar conta da maternidade? Será que eu vou dar conta da paternidade? É um serzinho que depende de mim, é natural ter medo. Entenda isso. Mas, quando você, primeiro, você assume, sim, eu tenho medo, só que eu sou forte o suficiente. Eu consigo, eu vou aprender. Quando eu fui mãe, eu nunca tinha sido mãe. Eu falei, caramba, eu nunca troquei uma fralda. Eu nunca preparei uma mamadeira, eu nunca dei de mamar pro meu filho, eu nunca, nada. Que medo. Ai, que medo. O que você vai fazer? Jogar o filho pela janela? E falar, eu tô com medo? Não é uma opção, certo? Não é uma opção. Pode parecer piada, só que não é uma opção, certo? Pois é. O que você faz? Como mãe ou como pai, você enfrenta aquele medo, certo? Pois é. É o que a maior parte das pessoas, das mães e dos pais, faz. Enfrenta o medo. Nossa, mas que corajoso. Claro! Mas ela não tem medo? Tem. Tem. Quando nós somos mães, quando nós somos pais, a gente vive com medo, com culpa. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir pagar o judô do meu filho? Será que eu vou conseguir pagar a natação? Medo. Mas que medo de não conseguir. Eu abri minha empresa, eu abri minha lojinha ali, eu não vou conseguir. É natural isso. Então entenda essa clareza. Essa clareza, ela precisa estar, sabe, dentro de você. Você precisa entender, o medo faz parte, o medo é natural, a ciência provou isso. E como nós enfrentamos esse medo? Acreditando e indo um passo por vez. Como é que você monta uma empresa? É um passo por vez. Você não vai chegar lá e atropelar, brum, não. Você vai lá e faz uma análise de mercado, abre o CNPJ, qual cliente? Como é que você faz uma viagem? É um passo por vez. Mas eu nunca, é uma viagem internacional, eu nunca fui por aquele país, que medo. O que você faz? Você se prepara, é um passo por vez. E as metas, elas são exatamente da mesma forma. Vamos supor, vamos falar uma coisa gostosa, tá? Vamos supor que a sua meta seja ir para Disney. Eu quero levar minha família para Disney. Nossa, mas que medo, eu não sei falar inglês, eu nunca fui para o exterior, não sei nem o que fazer, eu não sei. Uma delícia, só que dá medo. Eu tenho medo de andar de avião. Você pode falar, são inúmeros medos, tá? E para uma coisa gostosa, para um objetivo. Caramba, eu tenho medo de ficar muito caro. Eu tenho medo de me endividar. Olha quantos medos. Só que, aí que está a questão. Quando você se autogerencia, esse autogerenciamento ele vem de você pegar, parar e analisar. De você pegar, parar e planejar. Percebe que o planejamento ela é uma etapa que diminui a tensão, diminui o estresse, dá clareza. E todo esse medo, ele dá subsídios para você enfrentar esse medo. Mas o medo vai sumir com o planejamento? Não, definitivamente o medo não vai sumir. Quando você vai saltar de paraquedas, você faz aquele procedimento de emergência em terra. Só que eu só quero ver o frio na barriga. Você acha que não vai ter o frio na barriga quando você está lá? Sim, você faz. Você estudou, você leu a cartilha, você está com o instrutor lá do lado. Só que o medo está lá com você. Em todos os aspectos. Todos da sua vida. O medo, ele vai estar lá com você. É claro que tem pessoas que têm medo de algumas coisas, tem outras pessoas que têm medo de outras coisas, e é natural, depende muito da vivência daquela pessoa, né? Como aquela pessoa aprendeu, experiências passadas, certo? E esse é um ponto importante da gente comentar, porque muitas vezes, quantas vezes nós falamos de medo e as pessoas têm medo de algo que colocaram para elas?
Ah, eu tenho medo de barata. Ah, eu tenho medo de bicho. Por quê? Porque lá atrás ensinaram que os bichos eles machucam, os bichos eles podem matar. Lá atrás falaram para aquela pessoa. Então o medo, ela nunca sofreu nada. Só que ela morre de medo. Por quê? Porque ela foi ensinada. Outra informação, outro fator importante do medo é você entender que muitas vezes aquele medo ele não é proveniente de algo real. Ah, eu tenho medo de altura. Você já caiu alguma vez? Não, nunca caí. Ah, Tati, mas nós temos que ter medo de altura, porque afinal de contas pode ser letal, né? É, pode ser. Só que para que você alimentar aquele medo, o que você faz? Coloca uma grade, coloca uma tela, fica longe. Ué, planejamento. É disso que eu estou falando. É isso que é administrar. É isso que é gerenciar. É isso que é não permitir que o medo te domine. Ah, eu tenho medo de falar em público. Inclusive, a psicanálise, ela fala, se você tem medo de algo, é importante você ir indo, se expondo a isso gradativamente. Ah, eu tenho medo de abelha, tenho medo de aranha. Você vai lá e vai se expondo a abelha, a aranha, gradativamente. Nossa, que loucura. Não, isso não é loucura. Isso é uma espécie de tratamento. Uma espécie não, é um tratamento que eles, da psicanálise, eles abordam, eles colocam isso em prática. Para que as pessoas parem de deixar o medo dominar. Aprendam a gerenciar melhor. A permitir que a coragem seja maior que o medo. E com relação às metas, é até compreensível nós termos medo de metas de não ser produtivos. Por quê? Porque nós aprendemos a não elaborar metas, a não ser produtivos. Eu não falei que nós somos muito daquilo que nós aprendemos? Pois é. E nós aprendemos a deixar a vida acontecer. São poucas pessoas que têm planejamento. Ah, quando eu tiver tal idade eu vou fazer tal, quando eu me formar eu vou fazer... São poucas pessoas. E isso não é uma crítica, isso não tem nada de certo, nada de errado, mas o fato é que, compreenda, o medo, muitas vezes, ele vem pela falta de planejamento, pela falta de clareza. Quando você pega essa clareza, quando você elabora um planejamento, esse medo ele é gerenciável. Fica tudo muito mais leve, fica tudo muito mais gostoso, inclusive. Você fala, ai caramba, eu tenho medo de saltar de tirolesa. Eu já vi tantos acidentes, eu já ouvi falar, eu tenho medo. Já aconteceu alguma coisa com você? Por que você não conversa com o pessoal da manutenção, por exemplo, da tirolesa? Por que você não vê as pessoas indo na tirolesa? Isso tudo faz você diminuir o medo. Quando você entra naquele ambiente aos poucos, essa é a proposta. Quando você vai entrando naquele ambiente aos poucos, é igual chegar num parque de diversões, né? Eu estou dando exemplos práticos que normalmente as pessoas vivenciam, né? Ah, eu estou no parque de diversões. Quando você olha, eu não sei você, mas quando você olha as pessoas indo naquele brinquedo perigoso, você fala assim, olha, elas estão indo, está funcionando o brinquedo, daí você vê as pessoas saindo, as pessoas se divertiram, as pessoas e todas eufóricas, você fala assim, ah, então eu quero disso, eu tenho medo, mas eu vou enfrentar. E isso vale para nossas metas também. Quando você olha as pessoas atingindo as metas, conseguindo perder peso, conseguindo ser saudável, conseguindo juntar aquele dinheiro, conseguindo fazer aquela viagem, você fala assim, caramba, olha só, aquelas pessoas conseguiram. Elas enfrentaram o medo delas, porque sim, elas também tinham medo, acredite. Elas enfrentaram o medo delas de não conseguir, de não ser suficiente, de estar sozinha. Ah, eu não tenho um apoio. É por isso que eu tenho medo. Nós damos inúmeras desculpas. E quando você dá desculpa, você senta
e deixa a vida passar. Aí você não vai realizar suas metas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que você realize suas metas. Por isso, uma estratégia que eu sempre recomendo é: elabore suas metas. Claras, diretas, objetivas, específicas, coloque números, coloque prazos. Quanto mais específico, melhor. Poucas metas. Poucas, como nós sempre falamos, 4, 5 metas no ano, no máximo, porque senão você não tem tanta energia. Terceiro, busque estratégias, busque ajuda, busque recurso. Como eu faço aquilo melhor? Ah, eu quero perder peso. Ok, quanto? Ah, eu quero perder 10 quilos. Até quando? Ah, até o meio do ano. Ok, como eu vou fazer isso? Ah, eu vou cortar aquela sobremesa, eu vou parar de tomar refrigerante, eu vou... E isso é um método. Eu vou fazer assim. Eu vou frequentar aquele outro restaurante, eu vou começar a fazer marmita. Quanto mais específico, melhor. Certo? Ah, mas eu tenho medo de não conseguir. Pois é, comece. Dê o primeiro passo. O poder do primeiro passo é fantástico. Ele realmente é muito poderoso. Porque quando você inicia, você fala, ah, eu andei. Pouquinho, mas eu andei. E aí você dá o próximo passo. Ah, eu andei de novo. Olha só. Mais um dia. Mais um dia que eu fui para academia. Ah, eu consegui. 2 dias. 3 dias. E você vai. Tem aquela estratégia que eu acho ótima, né? Que eu copio do Jerônimo. O Jerônimo fala, só por hoje eu vou beber 4 litros de água. Só por hoje. Só por hoje eu vou para academia. Só por hoje eu vou ler aquele livro. Ah, mas eu tenho medo de falarem que eu sou nerd, que eu só leio, que... Eu já ouvi muitas coisas. Você não se perde nessas teorias? Eu já ouvi isso. Quantas coisas, quantos julgamentos. E isso, esses julgamentos, tudo isso que as pessoas falam para nós, é normal, é comum. E quando você entende isso, que tudo isso é comum, é natural, inclusive é uma forma delas falarem, ah, eu não consegui fazer, por que você vai conseguir? É um desafio para você. Ah, você vai ficar sem comer doce? Ah, para que isso? Para com isso. Por quê? Porque ela provavelmente já tentou, ou às vezes nem tentou, porque se achou fraca demais para conseguir, ela já perdeu pro doce já sem tentar. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes nós somos assim? Você nem tenta. Eu conheço muitas pessoas, eu não vou nem tentar juntar $1 milhão porque eu sei que é impossível. Você nem tenta. Você nem tenta. Você fala assim, caramba, Tati, para de sonhar grande, para e volta para a realidade. Pois é, você nem tenta. Se todas essas pessoas que são bem-sucedidas, se elas se permitissem dominar pelo medo, elas não teriam chego aonde chegaram. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Esses nãos que as pessoas recebem, né? Tem essa história do Walt Disney, né? Que fala assim, nossa, quem que vai querer assistir um rato? Um rato falante, nada a ver. Quem que vai querer? Acho que não deu medo nele? Claro. Caramba. Até eu. Ele deve ter tido um revertério na barriga dele a hora que ele colocou. Olha só. Se ele tivesse ouvido as pessoas. E são várias histórias. A Gisele Bündchen, quando falaram para ela no primeiro booking dela, imagina, você nunca vai sair numa capa de revista. Ela falou isso numa entrevista. Que na primeira vez que ela foi posar lá, eu não sei como que é o nome, ela foi posar lá, falaram para ela, você nunca vai sair numa capa de revista. As suas imperfeições aqui lá, o seu nariz, acho que falaram do nariz dela, e se ela tivesse ouvido, ela não seria quem ela é hoje. E você acha que não deu medo nela? Ela falou nessa mesma entrevista, ela falou assim, nossa, a hora que eu ouvi aquilo, eu tremi nas bases.
Beatles, Michael Jackson, enfim. A gente pode citar inúmeras pessoas que foram bem-sucedidas, conseguiram, enfrentaram seus medos. Enfrentar o medo é um quesito estrutural, é um quesito fundamental para você romper barreiras dessa mediocridade, dessa vida mediana que nós levamos. Se você não tiver vontade, se você não tiver fome, se você não arriscar, se você não se desafiar, e o desafio vem de enfrentar o medo. O que é se desafiar? É você enfrentar, principalmente a você. Porque quando nós falamos de enfrentar o medo, nós falamos de nos enfrentar. É esse o ponto crucial. Nós falamos sobre nos enfrentar. Você olha no espelho e fala assim, por que você está com medo de fracassar? Por que você está com medo de julgamentos? Por quê? O que vai acontecer? O coaching, ele ensina a você trabalhar no pior cenário. Isso é uma coisa que também funciona bastante. O pessoal fala assim, vamos supor que você tem medo de falar em público, tá? Só que você colocou uma meta onde você precisa dar palestras, fazer reuniões, eu não sei, você precisa falar em público, ok? Mas eu tenho medo. Como eu vou cumprir essa meta? Eu não vou ser capaz. Eu não sou capaz de cumprir essa meta. Se olha no espelho, dá uma olhada, conversa com você. Por que você tem medo de falar em público? De ser vaiado, por exemplo? Ah, mas não vão gostar. Realmente. A primeira palestra, o primeiro vídeo, quando eu vejo o primeiro vídeo do meu canal, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou nem comentar. Morrendo de medo. E nós temos, isso é natural, como eu comecei. Nós temos medo. Quando você olha o pior cenário, que é essa outra estratégia, tá? Quando você olha o pior cenário, você fala assim, o que pode acontecer se eu enfrentar esse medo? Ah, eu tenho medo de nadar, tenho medo de entrar no mar, por exemplo, vamos lá. O que pode acontecer? Nossa, Tati, eu posso morrer, isso realmente não é legal, definitivamente não é legal. Eu posso morrer, então eu não vou, porque é uma consequência muito forte, certo? Certo. Como você pode minimizar essa consequência? Tendo uma pessoa que sabe nadar, não indo muito fundo, aprendendo a nadar. Olha só que interessante, isso é planejamento. Quando você começa a fazer esse bate-papo com você, então eu vou tomar aulas de natação. Eu sempre vou entrar no mar, inclusive isso é recomendado, eu sempre vou entrar no mar com uma pessoa que sabe nadar. E é claro, no começo eu não vou muito profundo, eu vou ficar aqui no rasinho até eu me sentir mais seguro e beleza, e assim eu vou entrando, aos poucos. É assim que nós enfrentamos os nossos medos, seja ele qual for, aos poucos. Ah, eu quero abrir minha empresa. Como que você vai abrir? Aos poucos. Você começa com um funcionário, 2 funcionários, nossa, está começando a vender. 3 funcionários e aos poucos. Assim você vai aumentando e vai abrindo o seu braço, ó. Olha, agora eu consigo gerenciar. E assim você vai. Como enfrentar os medos? Se conhecendo, sabendo quais são os medos, sabendo as origens dos medos. E é claro, entendendo que o medo é uma forma de proteção. Só que muitas vezes nós não precisamos dessa proteção. É só um alerta. E para que serve esse alerta do medo? Para que você se planeje, para que você se proteja. Se você tem medo de saltar de paraquedas, coloque um paraquedas aqui no sobressalente. Você vai diminuindo os riscos. Quando você tem medo, você se planeja e você faz uma análise de risco e você vai trabalhando justamente esses riscos para que diminua o seu medo. Isso é gerenciar. É assim que nós começamos a administrar e começamos a caminhar em direção à execução de nossas metas. Ah, eu vou escrever um livro, mas eu tenho medo, eu acho que eu não vou vender. Pois é, se você não escrever, você realmente não vai vender.
É aquela frase, né? Um não você já tem. Ah, mas eu não vou nem tentar perder peso porque eu não consegui até hoje. Mas você fez direito? Você realmente seguiu uma metodologia? Você teve um acompanhamento? Você fez apropriadamente? Muitas vezes os nossos medos, eles são infundados. Não faz sentido. Então, meu convite para você é: pare e analise. Quais são os seus maiores medos? Pergunta número 1. Por que você tem esses medos? Mas você pergunta de verdade, de fundo. Por quê? Porque você aprendeu? Porque colocaram isso na sua cabeça? Será que esses medos são reais de verdade mesmo? Faz sentido para você? Ou será que é só um falso alinhamento de expectativa e realidade? Muitas vezes é isso. Falso alinhamento, ou seja, um não alinhamento, né, de expectativas e realidades. Muitas vezes os nossos medos, eles vêm daí. Respondendo essas perguntas, você vai ter mais clareza e você começa a dar um direcionamento para as suas metas. Você fala, ok, como eu posso atacar ali? Tenho medo disso, como é que eu posso atacar? Para que isso não me freie. Então eu vou fazer. E assim você vai, um passo de cada vez. Uma coisa, né? Uma coisa por dia. E assim você vai enfrentando. E quando você vê, você já caminhou um longo percurso da sua jornada. E assim você vai. Sim, você pode. Com método, com critério, com ajuda. Qualquer um pode. Basta você querer, entrar em ação, fazer um bom planejamento, pedir ajuda. É sobre isso. É sobre isso enfrentar seus medos. É sobre isso você viver de verdade e plenamente. Fica aí a minha forte recomendação para que você realmente tenha produtividade, tenha realização. Principalmente para que você seja feliz.